Olá pessoal, mais uma vez eu estou aqui agradecendo o carinho e a participação de todos vocês que se encontram aqui comigo, os novos inscritos, os antigos inscritos e todos vocês que estão passando por aqui ressoando com a minha energia e ficando. Minha gratidão imensa e profunda. Também devo sempre lembrar de agradecer a toda essa turminha do bem, esta egrégora maravilhosa que me ampara e me acolhe já há muito tempo, e os arcanjos. Sim, eu trabalho com a magia angelical já há muitas vidas. Então aqui, neste canal, sempre iremos honrar, agradecer e reverenciar Arcanjo Miguel, Arcanjo Gabriel e Arcanjo Rafael, que fazem parte da minha vida, do meu trabalho, desta mesa, deste canal, aonde aqui sempre iremos falar de amor, orientações e cura. Bom, como vocês estão? Rogo a Deus e toda a espiritualidade que vocês estejam ótimos. Hoje eu volto aqui, pessoal, para falar um pouquinho até sobre os e-mails que eu recebi. Eu tenho uma quantidade grande de perguntas aí, o quadro Gil Responde, eu não esqueci. Tem muitas perguntas, eu estou separando aqui para falar um pouquinho para vocês. E hoje eu achei interessante, porque eu também recebi um e-mail hoje voltado para esse tema, karma, dívida kármica, o que é débito kármico, o que é missão kármica. Então, eu vou aproveitar até as energias desse eclipse que nós tivemos aí no dia entre 17 e 18 de setembro. Lembrando que eclipses, eles sempre vão falar de alinhamentos, de mudanças. Os nossos antepassados, eles tinham medo dos eclipses, acreditavam que eclipses traziam mudanças drásticas, infortúnios, mal-agouros, mas claro, a evolução está aí para desmistificar muita coisa. Hoje nós sabemos que eclipse, ele não é exatamente o que os nossos antepassados acreditavam. Mas os eclipses, eles trazem mudanças? Sim. E esse eclipse que nós tivemos no dia 17 de setembro, no eixo de Peixes e Virgem, veio para trazer para nós a abertura sobre ciclos kármicos, finalizações, para trazer para nós oportunidade de dharmas. Sim, dharmas é quando você tem mérito, quando você tem crédito com a espiritualidade, digamos assim, e é quando você realmente começa a sentir facilitações, a vida vai ficando mais fácil, as coisas vão se encaixando, mas enfim. Voltando a falar para vocês sobre, Gil, o que é missão kármica? Por exemplo, dentro dos meus estudos, estou falando por mim, aquilo que eu venho buscando a minha vida toda, dentro da minha evolução, do meu autoconhecimento, como eu já contei aqui para vocês, a minha história com a espiritualidade, ela vem desde pequenina. O meu pai, na verdade, vem de corrente a minha mediunidade, a minha vidência. O meu pai era um ótimo médium, porém ele não se cuidava, ele não gostava de se cuidar. E assim, ele tinha essa abertura de incorporação, mas ele acabava não dando crédito, ele acabava não acreditando no que era falado, nem para ele, nem o que era falado para as outras pessoas, enfim, ele viveu uma vida conturbada justamente por não querer cuidar, por achar que era uma obrigação e aquela obrigação ele não queria assumir. Então, tanto que meu pai teve muitos processos de ataques espirituais. E a minha avó, que era a mãe dele, minha avó paterna, também, veio com essa mediunidade. Aliás, minha avó era uma ótima benzedeira, conhecedora aí das ervas, e me ensinou o benzimento. Então, assim, minha avó cuidava muito dele, só que na época minha avó morava no norte e o meu pai já estava em São Paulo com a minha mãe, então minha avó tinha que vir a cada 6 meses para estar cuidando, para estar fazendo os banhos, para estar colocando ele no eixo, digamos assim, porque ele se descuidava mesmo e abria portas
portas aí para eguns, abria, né, portas aí para trazer para ele bloqueios, cobranças, né? Os próprios guias e orixás falavam com ele, né? E ele realmente não queria ter esse contato. Mas enfim, e comigo não foi diferente. Quando eu comecei essa abertura de ouvir e depois de ver, foi muito pequenininha. Eu lembro que antes dos meus... Minha mãe relata coisas dos meus 2, 3 aninhos, aonde eu via, aonde eu chorava muito, aonde eu, né, tinha umas perturbações. Pode ser também devido ao meu pai não querer se cuidar, então eu não via só o lado bonzinho e bonitinho das coisas, eu via também o que acabava vindo com ele, o que queria, né, atrapalhar ele. Então a minha fase pequenininha foi bem complicado mesmo. Inclusive eu já deixei um vídeo aqui falando sobre o meu despertar espiritual. Só que assim, quando passou dos 7 anos, normalmente as crianças, elas têm memória, elas têm lembrança de uma vida passada, elas têm os amigos imaginários que vai ali até os 7, 9 anos e depois isso fecha, né? Só que comigo não. Depois que eu passei dos 7 anos, aí que aflorou muito mais. Foi aí que eu comecei a ver as entidades. Por exemplo, eu tenho uma mentora que sempre falou comigo. Eu sempre ouvia aquela voz. Ela era familiar para mim. Era uma voz calma, uma voz doce, uma voz acolhedora, uma voz de mãe mesmo. Sempre conversou comigo. Só que ela não tinha se apresentado, né? Fisicamente, digamos assim. E ela se apresentou para mim quando eu passei dos meus 7 anos. Aí que eu comecei a vê-la, assim como eu estou vendo agora na minha frente as estátuas aqui, as imagens dos arcanjos. Então, eu via e eu passei a ver. E todas as entidades que trabalham na corrente espiritual, né, que eu me dedico, se apresentaram para mim, né? Todos eles vieram antes, se apresentaram e falaram os nomes, falaram em que linha nós íamos trabalhar e estão comigo até hoje. Então, isso para mim, no começo me trazia muito medo, só que eu sempre fui instruída a buscar por conhecimento, leitura. Eu sempre fui adepta à leitura, aliás, eu amo a leitura. Eu me lembro que os meus primeiros livros assim foram romances da Zíbia Gasparetto. Inclusive eu tenho coleção da Zíbia, todos os livros. O primeiro livro da Zíbia que eu peguei para ler e me apaixonei assim, me identifiquei com esse mundo, foi o Matuto. Foi uma das primeiras obras assim da Zíbia. E fui me apaixonando e fui lendo cada vez mais e fui obtendo os livros depois de outras pessoas também, né, autores que psicografavam. E depois eu fui instruída para ir para o kardecismo, então onde eu entrei no kardecismo. E claro, né, naquela época também, há 50 anos atrás, tinha muito preconceito. Hoje nós temos muita informação, hoje é diferente você lidar com uma pessoa que tem uma mediunidade, também é mais fácil de identificar do que antigamente. Antigamente não era fácil, tanto que parentes, vizinhos diziam para minha mãe que isso era coisa ruim, isso era coisa mandada, que era demoníaco. Infelizmente, né, a ignorância, talvez ela ainda continue sendo uma bênção, mas enfim... E minha mãe me levou a várias igrejas para fazer vários tratamentos. Primeiro me levou no médico para saber se não era nada ali neurológico, né? Nada que tivesse uma patologia. E depois que isso foi descartado, começou a me levar em tudo quanto é igreja. E eu lembro que eu ia nas igrejas e eles iam comigo. O Exu, a Pombagira, o Caboclo, o Preto Velho. Era impressionante, porque eu entrava, sentava na igreja, todos eles iam também. E sentavam ali e ficavam comigo. E eu ria, né? Porque eu enxergava, eu ouvia. E eles estavam ali, firme e forte. E assim, eu passei de igreja católica a igreja evangélica e continuava a mesma coisa. Inclusive, quando bebezinha, eu fui batizada ali na igreja católica, e aí por volta dos meus 15, 16 anos, eu fui batizada numa igreja evangélica para ver se isso finalizava, se isso terminava, mas, né, mesmo com o batismo lá da igreja evangélica, eu continuei vendo e ouvindo. Foi aí que eu entendi que eu realmente era diferente, e sempre me senti diferente, inclusive do seio familiar.
E eu falei, bom, se eu sou diferente, o jeito é ser. Vamos estudar um pouquinho quem eu sou, da onde eu vim. Sempre tive uma sensação de vazio, de não pertencimento. Ao mesmo tempo, eu escutava todos os meus amigos espirituais dizendo que eu ia aos poucos descobrindo o grau de parentesco que eu tinha, o para que eu tinha vindo naquela família, mas que eu não ia ficar, né, grudada na minha família, que eu tinha vindo para voar, para fazer diferente, e assim, isso ficou muito claro, porque de todas as filhas eu fui a única que saí muito cedo da casa da minha mãe, e moro muito longe, afastada delas, e sempre tive essa independência, mas eu não conseguia, por exemplo, fazer amigos, as minhas amizades eu não conseguia me encaixar, também era vista como a estranha, como a diferente, porque na época, por exemplo, da mocidade ali, da minha adolescência, as pessoas estavam preocupadas em namoradinho, em balada, e o meu negócio era ervas, era matinho, era cristais, era incensos, então eu sempre tive uma vibe diferente da minha turma, né? Isso também acabou atrapalhando a minha relação com as minhas irmãs, porque eu sempre era vista como Carrie a estranha, sabe? Nos grupinhos de escola tinha o bullying, né? Que hoje chamamos de bullying, mas antes não era, então tinha aquilo de falar, ela é uma bruxa, sai de perto dela, ela vai te fazer um mal, daqui a pouco ela tira um sapo do bolso, sabe aquelas piadinhas idiotas, né, de ignorantes mesmo. Então eu sempre me isolava, sempre estava com o livro na mão, e a leitura foi cada vez mais me atraindo. E quando eu entrei para estudar o kardecismo, para mim assim foi fantástico, porque eu consegui entender muitas coisas, fez sentido. À noite, por exemplo, sempre fui de olhar para as estrelas, conversar com as estrelas, e até a minha família me achava diferente, porque eu conversava com a planta, eu conversava com uma árvore, eu abraçava a árvore, eu olhava para as estrelas, eu conversava com as estrelas. A lua sempre me encantou. Quem me conhece sabe que assim, eu sou apaixonada pela lua, e depois eu fui estudar astrologia, fui estudar teologia, enfim, fui buscando conhecimento. Mas vou voltar aqui, né, para falar um pouquinho sobre as missões kármicas, os débitos kármicos e o karma. Bom, o que são missões kármicas? Dentro do conhecimento que eu ainda estou aprendendo, né? Porque eu não sou daqui, eu estou aqui. Mas muitas pessoas estão aqui e não sabem o que vieram fazer. E como eu disse, eu já vim meio que preparada desde pequena e também orientada. Eu vim com essa turminha que sempre me direcionou de alguma forma para o lugar certo, para o estudo certo. E isso, de fato, para mim é uma bênção, porque eu sempre soube desde muito pequena qual era a minha missão, aquilo que eu vim para ser, aquilo que eu vim para fazer. Só que eu confesso para vocês que eu vim com um karma, e eu vou explicar para vocês o que é o karma, tá? Então, existe uma logística, existe uma programação para chegarmos aqui, não é tudo bagunçado assim, a gente não escorrega e cai do céu à toa. Existe, como diz o professor Hélio Couto, várias palestras, né, várias escolas no plano astral para que a gente possa estudar a nossa vida anterior e o que a gente veio aqui para resgatar, o que a gente veio aqui. É por isso que eu falo que nós somos teias energéticas, ninguém conhece ninguém, nós reencontramos, e a nossa alma, ela se identifica quando tem um elo kármico que precisa ser ajustado, ou uma amizade, uma afinidade, um reconhecimento de que você já conhece a pessoa de um outro lugar, de um outro tempo, tem uma familiaridade. Isso é muito sentido, tá? Por isso que eu falo que a gente não conhece ninguém, a gente reconhece. Tem pessoas, por exemplo, que você conhece há pouco tempo, mas parece que você já conhece ela uma vida toda, tem uma confiança, a alma reconhece a outra alma, sabe? Assim como tem pessoas que você conhece e as pessoas falam até de uma forma pejorativa, o meu santo não casou com dela, porque na verdade a sua alma está tentando te alertar que ali existe uma ligação, né? Tem um pra que você sentir aquela sensação ruim. Tem pessoas que falam que é uma má impressão, mas existe um pra quê,
tá? E claro, vem o véu do esquecimento quando chegamos aqui, por quê? Porque se eu tivesse a lembrança de tudo que eu fiz, por exemplo, né, com um familiar meu, eu não queria reencarnar ali. E é por isso que o primeiro karma, digamos assim, vem na família. É onde nós trazemos afetos e desafetos. Então, e precisa ter esse esquecimento. Ao longo do tempo, é o que eu disse, existem os chamados espirituais para que a gente vá despertando, e aí vem memórias. Quando você vai abrindo esse acesso, você vai relembrando, como eu já relembrei muitas coisas, muitas pessoas que estão na minha vida, eu sei exatamente quem fomos em vidas passadas. Assim como eu já identifiquei muitos amigos, eu também identifiquei inimigos, tá? Pessoas que eu prejudiquei numa outra vida e que nesta vida eu tinha assinado esse contrato, né? De trabalho para chegar aqui em algum momento da minha vida, eu reencontrar essas pessoas para que eu pudesse fazer diferente. Em vez de levar as trevas, como eu já havia feito numa vida passada, eu trazer a luz para essa pessoa. Ajustando, é quando você ajusta, você equilibra esse débito, ok? Porém, o karma, em algum momento você, como eu disse, nós passamos por várias palestras, né, antes de chegar aqui, e tem determinados momentos na nossa vida onde foi escolhido por nós. Por exemplo, o primeiro chamado espiritual, o meu primeiro chamado espiritual para identificar esse karma que eu trouxe, para poder ganhar uma conscientização e limpar esse karma, foi aos meus 19 anos, tá? E aí... Gil, tá, mas aí o seu primeiro chamado foi aos 19 anos e aí você relembrou e aí você mudou tudo? Não, pessoal, por isso que nós vamos tendo vários chamados. Até realmente tem pessoas que elas entram em depressão, tem pessoas que elas procuram médico, elas tentam um escapismo, elas tentam fugir da realidade, outras pessoas são tidas como loucas. Nós temos a história, né, da humanidade de vários manicômios aí, onde tinham pessoas sensíveis, empatas, médiums maravilhosos, mas que não souberam lidar com a própria mediunidade e mais, tiveram pessoas ali que também não conseguiram identificar, tá? E tem outras pessoas que os ciclos vão se repetindo, parece um looping constante, não conseguem entender o porquê que está sempre atraindo as mesmas pessoas e as mesmas situações. E aí, normalmente a gente fala que a gente procura Deus, né? Procura a espiritualidade pela dor, isso é fato, porque aí o cerco vai se fechando e aí você precisa buscar ajuda, é onde você grita por uma lei-me, é onde você pede, né? Deus, me socorre, me ajuda, me mostra o que está acontecendo. E aí sim, a espiritualidade ela começa a realocar a nossa energia para próximo de pessoas que têm esse dom também de nos auxiliar, assim como eu fui auxiliada com o meu karma. Então, o meu primeiro chamado foi aos 19 anos, mas olha, eu de fato caguei para isso. E a coisa, ela tende, como eu disse, é como se nós fôssemos um parafuso. Nós vamos sendo apertados ali pela espiritualidade até a gente buscar realmente entender o que é que está acontecendo. Então, mesmo eu já vindo, né, assistida por a espiritualidade, muitas pessoas falam, nossa Gil, mas você já tem mediunidade desde pequena, você não precisava, ou por que você passou por tudo que você passou na sua vida? Porque, pessoal, eles não podem, a espiritualidade não pode interferir naquilo que você se comprometeu a vir aqui resgatar. Eles não podem interferir no seu livre-arbítrio, como eu sempre falo em todas as minhas leituras, né? Se um anjo, ele interfere naquilo que compete a você resolver, ele cai lá do céu. Imagina eu que estou aqui e vou no banheiro todo dia, entendeu? Então, assim, o livre-arbítrio, ele é de todos nós. O poder de escolha faz parte do nosso combo, mas Deus, ele te deu o livre-arbítrio e nem ele vai tirar o livre-arbítrio que ele te deu. Então, se você passa por situações desafiadoras na sua vida, né, e você sente que está sempre ali dando um passo e voltando 10 e a coisa não vai, enfim, cada um sabe da sua história, porque nós temos missões diferentes, lições diferentes, senão todo mundo nasceria no mesmo momento, com o mesmo karma e todo mundo morreria no mesmo momento, tá vendo? Não é assim. Cada um tem uma missão, cada um tem um resgate. Tem pessoas que vieram para esse plano aqui para poder resgatar o amor próprio, trabalhar o amor, trabalhar o fortalecimento emocional, que está muito relacionado com o karma que eu vou explicar para vocês, que era o que eu tinha.
Outras vieram aqui para trabalhar com relação a dinheiro. Numa outra vida, ou escravizaram pessoas, ou abusaram da boa-fé, ou usaram o dinheiro de forma sem noção, de forma a não ter controle, ou eram escravos do dinheiro. Então, nesta vida, vieram para trabalhar esta parte financeira. Tem outras pessoas que vieram para trabalhar a se identificarem, né? A identidade, a arrogância, enfim, cada um tem um karma, cada um tem um resgate aqui, tá? Então, por exemplo, o que é missão kármica? Dentro dos meus estudos, falando pelo que eu já aprendi até aqui, tá? Eu identifiquei, existe mais, só que eu identifiquei 6 tipos de missões kármicas. Por exemplo, tem a primeira missão kármica que ela está relacionada com o profissional, tá? E o que é com o profissional? Quando a gente cresce, vai para a vida adulta e começa a trabalhar, por isso que é um dos primeiros, porque quando você sai ali do seu seio familiar e você vai conviver com outras pessoas, principalmente para obter essa energia de troca com o dinheiro, é a convivência com as pessoas. Então, quando todos os trabalhos que você teve ao longo da sua vida, a convivência foi difícil, por exemplo, com patrões, com colegas de trabalho, né? Ou para você se fixar num trabalho, para você permanecer num local, ou algumas pessoas que permanecem uma vida toda no mesmo cargo, no mesmo trabalho. Não que isso não seja bacana, legal, só que existe uma crença. Por exemplo, tem a crença que as pessoas antigamente achavam que concurso público te dava uma garantia de uma aposentadoria saudável, mesmo a gente sabendo que quem é concursado não tem direito à aposentadoria, né? Não tem direito ali, por exemplo, ao fundo de garantia, ao tempo de trabalho, mas você tem um trabalho ali que é vitalício para você, enquanto você estiver vivo e estiver prestando ali aquele serviço de forma honesta, né? Você vai ter aquele emprego garantido, mas e o depois? Só que aí as pessoas se acomodam, porque, por exemplo, você está 30 anos numa empresa ocupando o mesmo cargo, você não elevou, né? Você não aprendeu, é como se você tivesse ali meio que robô. Então, principalmente quando você começa a ter uma convivência difícil com patrões e com colegas de trabalho, existe uma missão. Uma missão é onde a gente precisa perceber o porquê que todo emprego que eu entro, eu tenho um problema com o meu patrão. No começo pode até parecer fácil, só que depois começa o mesmo problema que eu tive na empresa, no serviço anterior, né? Ou os colegas de trabalho que não te ajudam, parecem que são aqueles inimigos. Ou seja, situações onde você enfrenta dificuldade, né? Tanto de conviver com as pessoas, quanto de se eleger para cargos melhores, subir de nível, né? Galgar outras carreiras dentro do trabalho, pode ser uma missão ali que você precisa identificar, tá bom? Então, assim, e todos nós passamos, isso é uma missão, tá, pessoal? Não tem nada a ver com karma, é uma missão que quando você aprende, né, essa lição ela foi aprendida e aí você não precisa mais passar por isso. E aí é onde as coisas elas começam a fazer sentido para você. Você, por exemplo, começa a trabalhar com aquilo que você ama, né? E aí aquilo não é um trabalho. Aquilo, claro, tem a responsabilidade, tem a disciplina, a organização, mas você ama o que você faz. Você ama ir para aquele local de trabalho. Então aquilo ali já ficou prazeroso, ou seja, aquela missão, aquilo que você tinha que aprender ali já foi aprendido. Então a coisa é o que eu disse, começa a trazer uma certa facilitação, tá? A segunda missão kármica, ela é vivencial, como a gente fala, ou seja, é a convivência diária, tá? O dia a dia que você tem com as pessoas, sendo elas as pessoas do bairro onde você mora, né? Os vizinhos, seja no ambiente de trabalho, seja nos estabelecimentos que você vai para poder comprar alguma coisa. Olha, os pássaros estão aqui confirmando. Seja com familiares, seja com agregados, é uma missão, né? Tem pessoas que têm muita dificuldade, às vezes elas vão no mercado comprar alguma coisa e arrumam uma briga ali com o atendente, com o operador de caixa, às vezes, né, arruma uma confusão numa fila de banco, às vezes arruma confusão com o vizinho, é uma pessoa que está sempre metida em conflito. A convivência diária com as pessoas
tem uma rusga ali, tem um pra quê. Então, enquanto você não entende aquilo ali, você vai ficar naquela situação. Tanto que eu já me deparei com muitas pessoas que diziam: Gil, me ensina um ritual, uma simpatia para me livrar do meu vizinho, né? Porque eu quero tirar esse vizinho. Enquanto você não entende o porquê que você tem ele como vizinho, qual é o elo, qual é a vibração que está fazendo com que vocês ainda estejam juntos, você não consegue sair dali. E isso fica cada vez, por isso que eu disse, nós somos apertados ali como um parafuso mesmo, porque você vai começar a ter problema com vizinhos, daqui a pouco a sua convivência vai ficar difícil com seus familiares, daqui a pouco vai ficar difícil a sua convivência com seus colegas de trabalho, né, com as pessoas que te servem, seja numa condução, num transporte, numa farmácia, enfim, a convivência com outras pessoas fica um caos. Existe uma lição ali que precisa ser aprendida, tá? A terceira missão kármica é a conjugal, ou a afetiva, como a gente fala. Ou seja, é essa união kármica entre duas pessoas que coabitam diariamente a mesma casa ou os mesmos espaços, sendo casados ou não, tá? Então, por exemplo, você se apaixona por alguém e começa a namorar com essa pessoa e tá tudo legal, e você tá fazendo planos para casar, mas, por exemplo, parece que esse casamento nunca sai. Eu conheço pessoas que namoram há 10, 11, 15 anos e nunca casam, mas tem essa convivência, tem algo ali que precisa ser aprendido. Por que não foram para a próxima etapa, né? O que impede esse casal de realmente irem para a próxima etapa? Ou então pessoas que se conhecem, se casam, né, vão morar na mesma casa, só que daqui a pouco eles estão como irmãos, já não tem mais a intimidade, não tem amizade, né? Ali tem um contrato, somente um contrato, mas não tem mais, só que vocês acabam ficando. Eu conheço casais, por exemplo, inclusive eu trato casais que teve uma cliente minha que disse assim: ao longo da minha vida eu já perdi toda a minha juventude, já estou casada há mais de 40 anos com esse traste, então agora ele vai ter que me aguentar. Então ali você percebe que é uma prisão. Inclusive até brinquei com ela, falei: então, como a lei aqui para nós funciona, a lei prisional, 30 anos de prisão, se essa pessoa ela tivesse presa, ela já tinha cumprido a dívida, né, o débito dela ali, ela já tinha pago ali o que ela devia para a justiça, porque você ficar 40 anos com uma pessoa e descobrir, né, porque aí nesse caso foi mostrado, existe uma incompatibilidade, tinha um pra que aqueles dois estarem juntos, mas mesmo você percebendo, você ainda prefere continuar porque você acha que o outro te deve os anos que você perdeu ali com ele e que vai ficar com você, tipo, comeu a carne, agora vai roer o osso, você acaba acumulando uma outra dívida kármica que não percebe, tá? Porque a lição foi mostrada, mas você está insistindo ali agora por causa do ego. Bom, nós temos a quarta missão kármica, que ela é a missão social, que tem relação com as parcerias. É onde existe uma ajuda mútua, tá? E traz muita aproximação. Então, de repente você trabalha numa empresa e você tem contato com fornecedores, existe essa aproximação, é você que faz essa ponte. Ou, né, você faz parte do grupo ali da sua igreja, você faz aquele social, é você que faz a programação ali, né, do que vai ser feito na missa, pós-missa, na programação dominical, ou então dentro ali de uma vertente religiosa, você tem um compromisso ali, um cargo, digamos assim. Então, só que não depende só de você, é uma ajuda mútua, tem a ver com outras pessoas, só que existe muita aproximação, tá? Então, ali também existe uma lição. Quando nós estamos inseridos em grupos assim, aonde não é só você que tem autonomia, você depende da ajuda do outro, dentro dessas parcerias tem uma lição, tá? Isso também eu identifico bastante. Ou, por exemplo, você faz parte ali de um cargo do bairro, né? Você tem uma voz dentro do seu bairro para poder ajudar, para trabalhar com ONGs, com caridade, com filantropia, ou seja, concorda que é uma ajuda mútua, não depende só de você, tem parcerias ali, tá? E existe muita aproximação, muita interação, então tem uma missão aí também que nós conhecemos como social.
tá? Existe a quinta missão, que nós conhecemos como uma missão kármica, que são com pessoas que você conhece de muito tempo ao longo da sua vida, ou que você conheceu por um período da sua vida. Por exemplo, pessoas que te admiram, que te acompanham, né? Ou que podem estar ali na sua carreira, incentivando você na sua profissão. Só que são pessoas, por exemplo, que entram e saem da sua vida por um período. Por exemplo, quem nunca trabalhou numa empresa, que trabalhou ali 5 anos numa empresa e tinha aqueles colegas de trabalho ali como se fosse da família, né? Porque nós convivemos muito mais horas, né, de trabalho com pessoas estranhas do que com a nossa própria família de sangue. Lembrando que sangue por sangue, até o pernilongo tem nosso sangue, tá? Mas você ali durante 5 anos da sua vida, você se dedicou àquela empresa e eram os mesmos colegas de trabalho, então tinha uma afinidade muito bacana, só que aí você saiu daquela empresa, acabou entrando em outra e acaba perdendo o contato com essas pessoas. Então, ou seja, você tinha um período de aprendizado e elas também com você, que seria encaixado ali naqueles 5 anos que você ficou na empresa, tá? Então, ou seja, tem pessoas que entram na nossa vida por um período. Esse período é porque nós temos algo a ensinar a elas e elas a aprender conosco. Assim como é na época de escola. Os amiguinhos que você tinha no jardim de infância, depois, né, ali no primeiro ano, ali no fundamental, é diferente dos amigos que você vai ter ali já quando você entrar, por exemplo, para uma faculdade. Então, claro, tem algumas pessoas que nós levamos para uma vida toda, mas tem outras pessoas que você nunca mais ouviu falar, né? Tipo, o meu coleguinha ali do pré, eu nunca mais ouvi falar dos meus amiguinhos do pré, entendeu? Então, assim, convivi com eles por um período, mas não tenho mais esse contato. Então, tinha ali algo a ser trabalhado, ensinado e aprendido durante aquele período com aquelas pessoas. E aquelas pessoas, elas podem te admirar, elas podem te incentivar, podem sim fazer parte aí do seu coração, mas já não estão mais no seu dia a dia, tá? E por último, mas não menos importante, a sexta missão kármica, que é familiar. Como eu sempre falo, né? Parente é os dentes. Quando pega para doer, meu bem, só a gente sabe o quanto dói. Ali, dentro dessa missão kármica familiar, fala do grau sanguíneo, né, dos descendentes e ascendentes, mas também fala das ligações kármicas entre avós e netos, entre tios, primos, entre noras, entre genros. Então, pode não ter o seu sangue, por exemplo, os agregados, mas eles estão no seu seio familiar. Tá? Então, tem um para quê? Porque, por exemplo, o meu filho conheceu uma moça e que mora, num outro estado, e aí resolveram namorar e resolveram se casar. Essa moça, ela vem para dentro do nosso seio familiar. Então, ou seja, da mesma forma que ele é inserido na família dela, ela também é inserida na família dele. Então, existe um elo, existe sendo grau sanguíneo ou não, existe um aprendizado ali, porque vai fazer parte da família. Inclusive, pessoal, teve uma pessoa que me perguntou se o karma dos antepassados interferem no nosso. Com certeza, tá? E por que eu digo com certeza? A constelação familiar sistêmica fala muito disso, né? Nós sabemos também que o laço que nós temos com as nossas avós, tá? Avós, maternas e paternas, conhecendo elas ou não, influenciam muito na nossa jornada, principalmente com relação ao equilíbrio emocional e às nossas finanças, tá, pessoal? Inclusive tem as orações aí que nós fazemos, por exemplo, para o papai e para a mamãe durante um período aí, né, para poder nos libertar. E por que eu digo que os karmas, né, dos nossos antepassados interferem em nós? Tem um vídeo que eu falei sobre arquepadias, que eu falei sobre magias, né? Então, por exemplo, se você teve um tataravô, que ele foi uma pessoa muito ruim, que ele era uma pessoa que escravizava, ele era uma pessoa sovina, ele era uma pessoa, né, com uma dificuldade de convívio muito grande. E alguém que não gostou dele, que não gostava da atitude dele, por exemplo, foi lá, contratou uma magia, fez uma magia para ele e, né, aquela magia ela ficou reverberando
Tem o laço de ódio que essa pessoa tinha dele, por exemplo, um escravo, né? Tinha muito ódio dele, fez ali um trabalho para ele, esse tataravô faleceu, mas isso vai passando de geração, né? Tem algumas magias, inclusive o outro quadro Gil Responde eu vou explicar com um pouco mais de clareza, mas tem algumas maldições hereditárias, tem algumas magias que passam, tá? De geração em geração, principalmente em linha reta. Vem ali do tataravô, que passa pro bisavô, que passa pro avô, que passa pro pai, que passa pro filho, o filho passa pro neto, o neto passa pros bisnetos. É uma cadeia ali, ó, que se você não consegue entender e você não quebra o ciclo, isso vai se postergar, tá? Então, da mesma forma que existe magias hereditárias aí que vai passando de geração em geração, o karma, né, dos nossos antepassados, eles também podem influenciar no nosso. Por isso que nós não podemos esquecer de reverenciar e agradecer os nossos ancestrais, os nossos antepassados, todos aqueles que vieram antes de nós. E só é possível estarmos aqui, como diz Beth Hellinger, por causa deles. Tá? Então, assim, antes de você cultuar orixá, antes de você cultuar divindades, antes de você cultuar guias, né? Faça uma oração, cultue e reverencie todos aqueles que fazem parte da sua árvore, tá? Porque é importante, eles são a base, tá? Então, assim, tem pessoas que não prosperam na vida, tem pessoas que não conseguem felicidade, que não conseguem harmonia, que não conseguem, por exemplo, saúde física e muitas das vezes não entende que está relacionado com os nossos antepassados, tá? Isso de verdade, pessoal, faz uma total diferença na nossa vida, tá? Bom, esse vídeo está muito longo, eu vou terminar ele por aqui, vou fazer uma segunda parte dele explicando para vocês sobre dívidas kármicas, né? O que são os débitos kármicos aí e o que é de fato o karma, né? Tem algumas pessoas que vieram com karmas, outras pessoas vieram apenas com dívidas kármicas. Qual a diferença de um para o outro? Tá? Porque, por exemplo, existe o karma exposto, é aquele que vem, né, exposto na sua data de nascimento, principalmente no dia que você nasceu. Então, existe alguns dias específicos que já trazem um karma exposto, e eu vou explicar para vocês. E existe o karma exposto, é aquele que quando nós fazemos a somatória do dia, mês e ano e o nome seu completo ali que está relacionado, como eu disse, por isso que eu falo de reverenciar e honrar os antepassados, porque você carrega sobrenome, tanto materno quanto paterno, e aí também tem uma dívida exposta, né? Um karma, literalmente aí, oculto, né? E tem pessoas que já vêm com a dívida exposta e a dívida oculta. Essas, elas penam um pouco mais na vida e às vezes demoram para entender o porquê, tá? Mas eu vou fazer um próximo vídeo explicando para vocês essa diferença. Tá bom? Eu quis aqui trazer um pouquinho para vocês desse autoconhecimento, do que eu vou percebendo e das terapias, né? Quanto mais eu vou trabalhando com as terapias e ouvindo histórias de pessoas, mais vai confirmando tudo aquilo que a espiritualidade sempre foi me mostrando. E quanto mais eu vou lidando com famílias, eu tenho famílias hoje que eu cuido da geração da vovó até o bisneto. Então, assim, faz total sentido e mais uma vez eu levanto a bandeira das terapias, terapia vida, terapia, né, nos equilibra, fortalece o nosso emocional, terapia, sabe, faz com que a gente tire as vendas dos olhos, rasgue, né, esses véus de Maia e comece a entender que existe um para que estamos aqui. Nós, como eu disse, não escorregamos e chegamos aqui à toa, existe uma logística, né? Ninguém veio aqui para sofrer, pagar conta, morrer ou só para procriar. Tem um para que estarmos aqui, né? Tem algo divino, algo superior que viemos para fazer aqui. Também não viemos aqui para esse planeta escola só para ficar no recreio, tá? Por isso que nós temos aí, chama planeta escola. Viemos aqui para aprender, viemos aqui para entender algumas coisas que deixamos, inclusive, em vidas passadas. Como eu disse, tem alguns karmas que eu vou explicar para vocês e dentro de um desses karmas tem um karma
muito severo. Primeiro que o que é uma pessoa que vem com um karma diretamente? São pessoas que transgrediram todas as leis universais. Sim, pessoal, porque as leis universais, elas estão aqui e não se curvam para ninguém. Você querendo ou não, você acreditando ou não, você aprendendo ou não, pouco importa. Leis são leis e elas estão aqui para serem cumpridas. Então, tem pessoas que trazem o karma, são pessoas que transgrediram. Claro que tem karmas mais leves e tem karmas aí mais pesados, assim como o sistema prisional, como a gente estava falando, né? Tem pessoas aí que, dependendo do grau ali de crime que cometeram, tem o tempo de pena. Então, tudo isso também no plano espiritual tem ali uma regência, tá bom? Mas enfim, eu volto aqui na segunda parte para explicar um pouco mais sobre isso. Um beijo de luz a todos vocês, namastê e muita, muita gratidão.